Seja muito bem-vinda ao podcast Digitalize, esse canal de acesso a muito conhecimento, informação sobre essa nova era digital que não inclui só a tecnologia, mas mudanças de comportamento, de processos, de gestão nas empresas, seja você empregado, seja você empreendedor, você tem que se conectar exatamente a essas mudanças que vêm provocadas por empresas, por especialistas que estudam o assunto e vêm remodelando isso que a gente entende como a terceira revolução digital que estamos vivendo. E a gente traz as principais lideranças aqui para passar esse conhecimento com quem está colocando a mão na massa. Porque aí sim você tem a certeza que está escutando ali exatamente erros e acertos de quem está vivendo aquela dor e promovendo essas transformações. E hoje a gente trouxe aqui o fundador da Entrego, que é o Vinícius. Vinícius, obrigado aqui pela sua presença. De largada, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar a fundar a Eu Entrego. Legal. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer a gente poder conversar e, e multiplicar experiências e conhecimento. Eu tive uma grande sorte de testemunhar e participar do começo da internet comercial no Brasil, né, ajudando a montar um dos primeiros provedores de internet. Trabalhava com previdência privada, né, que para naquela época um jovem de 20 e poucos anos era algo muito chato, né, e ingressar numa tal de internet foi uma primeira revolução na minha trajetória. Naquela época muito parecido com hoje talvez um jovem que chega em casa e diga que está trabalhando com blockchain, né? Ninguém entendia que negócio era esse, né? E óbvio que gerou bastante preocupação até que se entendesse que aquilo ali era um novo mundo. Empreendi desde cedo, né? E surfei com algum sucesso algumas ondas, né? Que a digitalização e a tecnologia geraram. A primeira delas, o meu primeiro empreendimento, foi um provedor de hospedagem de sites. Então nós estamos falando lá do comecinho dos anos 2000, onde as empresas começavam a acordar para ter alguma presença nessa tal internet. Em 2007, eu vendi essa empresa para o portal UOL, e lá no UOL eu fiquei por 5 anos como diretor da área de negócios de B2B. Então participei de uma série de iniciativas do portal, eh, eh, fiz algumas aquisições de empresas, fusões. Em 2012 eu deixo o portal UOL, volto a empreender, aí surfando numa segunda onda, que já é a onda do comércio eletrônico. Eu fundei uma companhia chamada Smart, que era uma plataforma de comércio eletrônico baseado num open source americano, né, e que tinha como missão começar a incluir empresas no comércio eletrônico que não tinham condições de fazer grandes investimentos com as empresas de tecnologia. Aí eu fiz o meu segundo exit, a Smart foi comprada pela B2W Digital, Americanas e Submarino, e, e eu assumi na B2W a cadeira de Marketplace, né? E ali começou a surgir, né, a construção da minha visão de que o mundo estava se tornando num grande intermediador de negócios. Ou seja, não só produtos, mas também serviços passariam por essa revolução dos marketplaces. Foi uma experiência muito interessante, fiquei 2 anos à frente do marketplace, Americanos e Submarino, bem no comecinho, né, desse fenômeno do marketplace. E ali ficou muito claro para mim que o grande desafio, talvez um dos maiores, para o desenvolvimento do comércio eletrônico e dos marketplaces era a logística, né? Um país de dimensões continentais, com grandes complexidades logísticas e, sobretudo, essa logística de última milha, né? Onde efetivamente você precisa entregar um pacote na porta do consumidor, onde é que ele esteja.
né? Seja lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, seja lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, você precisa efetivamente ter alguém, né? Enquanto o sonho de carros autônomos e drones não se torna realidade, acho que ainda é uma realidade muito distante, alguém efetivamente precisa se deslocar de um hub, de um CD, de uma loja e fazer essa entrega. Como a minha vida sempre foi pautada por trazer a tecnologia para fazer a inclusão, né, digital dos negócios, a ideia que surgiu, né, lá na B2W eu conheci o meu atual sócio, que é o João Machado, na minha opinião e de muitos, um dos melhores quadros de tecnologia do país, foi também liderança de tecnologia lá na B2W, e a gente pensou em somar duas coisas, né, a tecnologia com um outro fenômeno que era o da economia colaborativa, a economia compartilhada, né? E que teve sempre como grande exemplo o Uber, né? Se criou até uma expressão de uberização das coisas. De forma a simplificar a explicação, a Eu Entrego nasce destes dois fenômenos, né? Da tecnologia é, tentando resolver problemas, nesse caso o problema de logística, e desse fenômeno da economia colaborativa, de você tentar utilizar pessoas comuns em seus veículos, né, seja uma bicicleta, uma motocicleta, um carro de passeio, enfim, dispostos a fazer uma entrega. Em 2018, a gente colocou esse projeto de pé. Como toda inovação, ela sofre na sua arrancada, né? Você sentar com um varejista, né, muitos deles de capital aberto, e dizer que você está propondo que ele entregue, confie seus produtos a um motorista autônomo que vai carregar esses produtos até a porta do consumidor. No começo foi bastante difícil. Logo em seguida, os varejistas brasileiros começaram a acompanhar o fenômeno que ganhou o nome, os americanos são muito bons para botar nome nos fenômenos, né, de crowd shipping. Os varejistas brasileiros começaram a observar esse fenômeno ali, denominado crowd shipping, nos Estados Unidos, uma Amazon, né, uma gigantesca Amazon usando essa modalidade, né, no Amazon Flex, nos Estados Unidos. Os varejistas começaram a visitar a China e viram que a China, com as dimensões que a China tem, tinha na tecnologia e nesse modelo um pilar importante dessa revolução que a China fez no comércio eletrônico. E aí começaram a abrir as portas para adotar esse modelo aqui. 2019 eu acho que foi o ano da grande virada, onde os grandes varejistas começaram a adotar esse modelo, né? O nosso primeiro caso foi com a Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, que foi o primeiro grande varejista que apostou nesse modelo. Num primeiro momento, mais de 250 lojas no Brasil inteiro fazendo entregas com autônomos, né, e de vendas que eram feitas através do comércio eletrônico. 2020, todos nós somos impactados com a pandemia, né? No primeiro momento, obviamente, um susto muito grande, uma incerteza do que ia acontecer com o mundo, mas imediatamente a gente percebeu que nós tínhamos uma função absurdamente estratégica e até vital naquele momento, que era garantir que as pessoas que estavam em casa recebessem seus produtos, né? Seja de supermercados, farmácias, conveniência, enfim. E aí 2020 é um ano que a gente cresce 5 vezes, né, num desafio impensável, né, porque 100% do time remoto nas suas casas, uma demanda que cresce em 60 dias 5 vezes, né, a tecnologia tem que se provar escalável, a operação tem que se provar escalável, e com todas as incertezas, né, daquele momento, mas, enfim, a gente acha que passou por esse teste e teve uma contribuição importante naquele momento. E a partir daí, uma parte importante também desse novo consumidor online, mesmo depois com a reabertura do comércio físico, ele toma gosto, né,
por essas modalidades. Ele percebe que se não for para você ir a uma loja para ter alguma experiência, né? Seja para comprar uma especiaria, algum produto para cozinhar ou um presente, né? Que uma série de outras compras não tem muito glamour, né? Você comprar produtos de limpeza, produto pet, enfim. E aí a gente entende que a partir daí tem uma consolidação desse negócio. Hoje eu entrego, uma realidade, a gente atende mais de 160 grandes varejistas e embarcadores e segue aí com uma perspectiva de que esse é uma tendência ou talvez até já uma afirmação de um modelo irreversível para todo esse ecossistema de e-commerce e marketplace que se desenvolveu nos últimos anos. Acho que sua trajetória, ela traz o histórico, basicamente, Fui do testemunha de e-commerce. uma parte. Eu tenho uma Isso carreira de, vai lá, 25 anos, né? E se você pegar o e-commerce, ele tem 20 e poucos anos, né? Então, Não, e é super raro isso, assim. A gente vê uma galera muito nova que não tem todo esse histórico que nem é de muito tempo, né? Do ponto de vista de uma linha temporal de humanidade, foi uma fagulha, né? sim. Você vai falar de uns 10, 15 anos, todo esse movimento aconteceu. Ah, E outros tantos vão acontecer e estão acontecendo nesse exato momento, assim. A gente vai até tratar disso um pouquinho desses outras modalidades ali dentro desse universo de última milha, né? Que é uhum, essa entrega na ponta, na casa da pessoa, que é tão importante e complexa. Tem rua que não tem nome, você tem a questão do cliente não estar no endereço, você tem a questão da confirmação se entrega ou não, essa roteirização, a otimização dessa entrega quando você agrupa pacotes para entrega num determinado bairro, porque assim você consegue baratear, né, e entregar mais rápido. E a gente sempre fala dessa questão da agilidade da entrega, porque geralmente é isso que faz, em boa medida, o consumidor ter recorrência, né? Tentando colocar aqui um exemplo prático, né? Se você precisa de uma camisa para uma determinada reunião que vai acontecer daqui 2 dias, se você não tem a certeza que se você comprar no digital vai chegar no prazo, você vai até a loja. Então, assim, essa garantia da entrega, né, ali num tempo menor possível é uma grande verdade, né? É isso que gera, de fato, essa recorrência. E aí você tem diversos modelos que a sua história trouxe, né? Então, a primeira fase do comércio eletrônico ali de venda do estoque próprio. Então, assim, eu vou comprar o meu estoque, que era basicamente uma extensão do físico, né? Só que aí com um site próprio, tal, aí grandes varejistas começaram a ter o site, a grande saída era você ter seu site próprio, mas vendendo de fato seu próprio produto. Para um modelo que a B2W agora, Americanas.com, fez bem, e a Magalu também, que foi essa transição para marketplace, que é, de fato, é um shopping center virtual. Então, o shopping center tradicional físico, ele reúne lojistas ali num espaço. O marketplace faz isso, só que uhum, no universo virtual, que o espaço é infinito, depende do quanto você vai conseguir armazenar na nuvem. E esse modelo traz esse ingrediente novo, que você gera oportunidade não só para grandes empresas fazerem esse tipo de movimento, mas para as pequenas também competir no mercado, que era muito difícil uhum, competir, uhum, né? Se você parar para pensar, se você é um pequeno produtor, e aí vou citar o de alimento, que é bem emblemático isso, né? uhum. Você é um produtor de cerveja. Para você ter um espaço numa gôndola de supermercado, haja força, porque você vai ter que negociar, você vai ter que ter uma marca já consolidada, os consumidores já demonstrando interesse, porque aquela gôndola, aquela prateleira do supermercado É finita, né? é finita. Uhum, E aí, como é que esse pequeno produtor, mesmo ele tendo uma cerveja incrível, sim, vai competir? E esse sim. universo digital, ele traz essa oportunidade, né?
não só para o pequeno produtor, no caso da cerveja, mas uma série de outros varejistas. Mas isso tem pontos que também não estão bem equacionados, porque você Claro. vai ter boa parte desses atores gerando esse benefício, só que outros praticamente perdendo mercado, porque antes era um mercado regionalizado, então você tinha o varejista de Local. Recife, Uhum. não competia com o varejista de São Paulo. Uhum. Agora os dois competem. Sim. Se eles têm o mesmo produto, eles estão competindo. Então Sim. essa regionalização acabou. Então, se um desses caras não estiver no digital, ele pode estar perdendo mercado pra caramba. Sim. Mas voltando aí para o universo da Eu Entrego, como que vocês fazem essa organização desses pacotes para exatamente gerar essa entrega, essa otimização, Perfeito. para que a gente consiga ter, por exemplo, em uma viagem, você tem 2, 3 pacotes que se sabe de antemão de que eles estão próximos, eles vão ser entregues ali conjuntamente. A nossa tese é sempre que a tecnologia, né, ela precisa cada vez mais gerar eficiência, ganhos de escala, redução de custo. Hoje, os profissionais de marketing têm um consenso de que a logística é a última fronteira da experiência do cliente. E a gente concorda com isso. Não basta você ter uma experiência de compra fluida, seja num app, seja num site, um processo de pagamento online seguro, né, e sem fricção, se literalmente, né, nessa última milha da experiência você peca. Né? E peca porque não cumpre o prazo combinado de entrega, ou peca porque eventualmente o custo pode se tornar um impeditivo da venda. Então, a partir dessa premissa de que nós estamos com tecnologia tentando resolver essa última fronteira da experiência do cliente, a gente vem envidando todos os nossos esforços diariamente em fazer com que a experiência ela seja a melhor possível com o menor custo possível. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente precisa, né, ter toda essa cadeia integrada e conectada para que se tenha esses ganhos de escala. Então, o que a nossa plataforma faz diariamente? Nesse momento ela está fazendo. Ela se conecta com todas essas demandas. Então, centenas e centenas de varejistas embarcadores que estão vendendo online e estão provendo essa informação. Então, constantemente, se você abrir a nossa plataforma, nesse momento a gente tem um conjunto de pacotes, né, de entregas que a gente está recebendo essa informação e o nosso algoritmo está construindo rotas. Ou seja, onde estão esses pontos de coleta, onde estão esse conjunto de pontos de entrega e qual é a rota mais inteligente, mais eficiente para esse conjunto de entregas. Isso gera uma oferta de uma rota que é endereçada para o aplicativo dos motoristas. Então, o motorista hoje está em algum local do país e ele recebe essa oferta. Aí já tem o primeiro ponto da experiência perfeita. Né? O marketplace, o sucesso de um marketplace é um equilíbrio perfeito. Se você tiver qualquer desequilíbrio no marketplace, ele não vai dar certo. Então, qual é o equilíbrio perfeito de um marketplace de entregas? Que no final é o que nós somos. Né? Você precisa ter um preço competitivo para o varejista embarcador. Você precisa ter uma oferta adequada, digna e esperada para esse trabalhador autônomo. E você, entre o que você consegue ganhar de eficiência com tecnologia, ter uma comissão para o marketplace que faça com que ele seja economicamente viável. Nesse exato momento, a gente tem conseguido essa equação.
a gente tem um nível de NPS dos motoristas, né, de satisfação dos motoristas com as rotas e com a remuneração adequada. A gente tem uma tabela de preços competitiva, estamos prestando serviço para grandes varejistas, e a Eu Entrego, né, diferente de algumas startups que se alavancam com fundos de investimento, ela, no modelo bootstrap, é economicamente viável, ela é economicamente saudável. Não é fácil, é um trabalho muito duro. Bom, essa jornada, a oferta chega para o motorista aceita essa oferta, e a partir desse momento ele tem a responsabilidade de fazer essa coleta e fazer esse conjunto de entregas. O que a tecnologia traz de experiência para o consumidor? A partir do momento que o varejista faz a venda e essa informação já está conosco, o consumidor começa a ter informação, que eu acho que é o principal sustentáculo aí dessa jornada. Então, seu pedido já está em poder da Eu Entrego. Ele está saindo para a entrega. Você receberá esse produto em algumas horas. Você está em casa? Você quer trocar o local do endereço? Você quer reagendar essa entrega? Você recebeu essa entrega? Estava tudo ok com a sua entrega? Você pretende devolver, né? Porque a gente tem direito de arrependimento, a gente tem eventualmente algum defeito no produto. Toda essa jornada é monitorada, rastreada e comprovada com tecnologia. Aí nós estamos falando de roteirização, geolocalização, foto do local de entrega, assinatura, todo esse arcabouço tecnológico que hoje, assim, é impensável, né, essa jornada sem tecnologia, né? E aonde são majoritariamente esses pontos de coleta? São nas lojas, nas casas das pessoas? Ou seja, eu vendi. Uhum. Aí eu preciso entregar, eu tenho como parceiro, aí eu entrego. Ele vai até que exatamente esses locais? Tá. Majoritariamente, quando a gente nasce, né, lá em 18, a gente tem o ponto de coleta como uma loja física. Então ali a gente está vivendo o fenômeno da omnicanalidade, venda online do estoque da loja física. Esse era um grande desafio para as transportadoras tradicionais, porque elas não conheciam esse modelo de, ao invés de você coletar produtos, levar para um grande centro de distribuição e de lá sair a distribuição, agora você tinha todos esses produtos espalhados por centenas, milhares de lojas e não existia uma estrutura de logística tradicional para o ship from store, né? Então, majoritariamente, o nosso ponto de coleta, ainda hoje, são lojas físicas. É bem provável, né, que se você comprou das líderes de mercado aí, farmacêutico, pet, moda, o produto chegou na sua casa por intermédio de um entregador autônomo da Eu Entrego. Só que esse modelo foi se desenvolvendo. De alguns hubs menores, as entregas são coletadas também, hubs metropolitanos. E agora, recentemente, o ano passado, a gente construiu uma outra modalidade, que são os hubs, as dark stores. O que a gente descobriu, que já é uma evolução do Ship from Store. Quando você começa a ter um volume muito grande de pedidos numa loja física, essa operação logística dentro de uma loja física começa a atrapalhar a loja. E aí ou você passa a atender mal o consumidor que está na loja para poder dar conta de separar, embalar e emitir nota fiscal dos produtos que terão que ser despachados a partir da loja, ou você se dedica a essa separação, né, e atende mal o cliente, ou atende o cliente e atrasa a separação né, e o despacho do produto. Nessa dificuldade surge o fenômeno das dark stores, dark kitchen, etc., que nada mais são do que pontos metropolitanos, né, que estão ali, se é um dos especialistas desse setor, que estão ali para ajudar nessa logística. Então hoje, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo 5 hubs espalhados, que juntos conseguem atender 100% da cidade de São Paulo e Grande São Paulo,
e outros 15 hubs espalhados por outras capitais do país, que tem duas funções. Uma é desonerar essa loja física que começou a ter dificuldade de manejar logística dentro dela, e também servir como um centro de apoio para uma outra modalidade que de alguma forma bagunçou de novo a logística, que é a venda que tem origem num seller. Que eu acho que aí a gente bate um pouquinho naquele pequeno seller, naquele pequeno lojista que está vendendo em marketplace. Ele precisa colocar o produto dele numa malha logística, como você mencionou, né? Eu estou em Curitiba, mas eu estou vendendo meu produto para Belo Horizonte. Eu vou precisar conectar esse meu produto a uma malha nacional que vai fazer esse produto chegar lá em Belo Horizonte. Mas quem coleta esse produto? Você não tem que me deslocar até um posto dos Correios para fazer a postagem. Então, esses pontos que nós criamos com a rede de entregadores autônomos gerou a reversa, a coleta. Então, esse mesmo entregador que está indo até um determinado bairro para fazer entregas, ele também já está fazendo coletas de pequenos sellers e trazendo para esses pontos, e esses pontos vão ser conectados, né, a uma rede intermunicipal, interestadual, para entrega. Como que a gente consegue orquestrar tudo isso? Precisa, né, necessariamente, a gente está constantemente desenvolvendo novas tecnologias. Hoje, o nosso aplicativo ele não está mais só na mão de um motorista autônomo. Ele está na mão de um lojista para fazer picking, packing, separação. Ele está na mão de um gestor de dark store. Então, a nossa missão ela é muito mais de orquestração do que efetivamente de transporte. O transporte acaba sendo a consequência de toda essa orquestração. Por isso, inclusive, quando perguntam, vocês são uma transportadora? Não, sequer a gente tem no nosso KNAI Transporte. Nós somos uma logtech desenvolvedora de soluções tecnológicas para logística. Inclusive, por fim, um fenômeno que aconteceu ao longo do ano passado e se consolidou esse ano foram os nossos clientes contratando somente a nossa tecnologia para gerir as suas próprias operações logísticas próprias. Eles perceberam que aquele arcabouço tecnológico que tão bem servia na entrega de última milha poderia servir também para desafios internos. Hoje, pelo menos uma dezena de grandes marcas que fazem entregas com a Eu Entrego estão utilizando a tecnologia e os softwares da Eu Entrego para gerir seus desafios logísticos. Que legal, vocês estão conectados justamente com essas novas tendências, né, de logística, e você tem grandes apostas, né, aí, né? O bom é que, independentemente da aposta nesse universo logístico, é um segmento que, inevitavelmente, ele precisa ter uma rede de outras empresas para ajudar. É incrível, eu não conheço nenhuma empresa, mesmo nativa digital, que seja atuante no universo de logística, que consiga sozinha fazer ponta a ponta. Possível. Então, é uma rede conectada incrível, porque, obviamente, o país é continental e tal. E uma das apostas que é essa da Dark Store, que, assim, aristotelicamente falando, é um gênero que inclui dezenas de espécies, né? É que o termo Dark Store acabou virando um frenesi de novidade. Verdade. Porque Dark Store pode ser tanto aquele local fechado. Então, vamos pegar um galpão fechado e que tem várias prateleiras lá que o cara vende de lá. Quando você compra, tá saindo produto de lá para tua casa. Perfeito. E você tem o que a gente chama de Dark Store também, mas é uma outra espécie, que é como se fosse um transit. Um hub de distribuição. O produto passa por ali já vendido. Exato. Diferente da Dark Store, onde o produto está ali esperando ser comprado. Isso está gerando uma confusão assim no debate, porque tem, além desses dois, tem um terceiro, quarto. Eu vou te citar um outro também, que aqui a gente trouxe a CEO da Mercado Favo aqui, que é um exemplo disso, mas a Facili está fazendo muito isso também. O Diego Zodan, que foi o CEO do Facebook, está liderando a operação lá. Aliás, você trabalhou com grandes amigos meus, o Padilha, que foi CFO
da então B2W, depois Americanas. Sei. O Ricardo Manhani, primo distante meu aqui, que tá lá na PagSeguro, do Grupo CEO, UOL, tá? Agora tá como CEO. Mas fato é que, por exemplo, um terceiro modelo é as pessoas utilizarem as próprias casas para receber aquele pacote e eles mesmos entregarem. Uhum. Então você tem tem também os lockers, né? Assim, não, Pudos. agora puros. Exato. Então você tem assim, são grandes oportunidades e grandes apostas, né? Apostas no sentido, não vai ser uma que vai ser a salvadora ganhadora. Mas são, pô, será que essa vai avançar ou a outra vai avançar um pouquinho mais e tal? Fato é que, diferentemente do universo de entrega para comida, porque entrega para comida eu vejo da seguinte forma: para cidades acima de 100 mil habitantes, você já tem uma rede de restaurantes boa, né? Que suporta o que você trouxe, oferta e demanda numa balança. Equilíbrio. Ou seja, você tem alguns restaurantes, você vai trabalhar a demanda, você faz essa equação fechar. Agora, tem cidades menores que você vai ter 2, 3 restaurantes. Vamos pegar uma cidade, por exemplo, aqui, a título só de exemplo, de 20 mil habitantes, tem 3 restaurantes, ou de 10 mil habitantes, 3 restaurantes. O que gera uma questão que é, bom, eu tenho que primeiro trabalhar a oferta, para depois eu trabalhar a demanda. Oferta de alimentação, e depois a demanda. Aí vem as dark kitchens. Por exemplo, é uma das questões. Sei. No universo do varejo, não é bem assim. Porque mesmo a cidade de 10 mil habitantes tem o centrinho comercial. O centrinho comercial lá vai ter umas 10, 15 lojas já lá. Entendeu? Prontinhas. E é um universo que a gente não chegou nem nesse nível de intensa penetração, que é essa cidade de 10 mil habitantes. Mas já tem solução para elas também. Mas no frigir dos ovos, o varejo para o universo de entrega e venda realmente está nos minutos iniciais. Pô, você vai pegar os dados da Ebit Nielsen, trazendo os dados de penetração do comércio eletrônico para o primeiro trimestre aqui de 2022. Não tenho o dado mais atualizado agora desse último TRI de 2022, mas dava conta que a gente tem 11% só de todo o varejo vendendo no digital. É até difícil capturar esse dado, porque tem gente que às vezes nem tem CNPJ, tá vendendo. Então, ou o cara tá na rede social, tá vendendo, o cara... Enfim. Mas vamos trabalhar com esse dado. 11% não é nada. Né? Não é nada. Se você pegar a penetração do comércio eletrônico digital, né? Que o eletrônico ficou até demodê. Mas esse comércio digital nos Estados Unidos chega a 60%. Sim. Se a gente sair de 11% para 60%, é uma revolução assim violenta no Brasil. Só no começo. Exatamente. E esse universo da logística só tende a crescer. Então, ao passo que talvez nas ruas da cidade vai ter mais gente entregando e levando passageiro do que pessoas com veículo próprio trafegando, né? Sim. Como é que você entende esse futuro desse universo logístico aqui no Brasil? Eu acho que você falou muito bem que a gente não acredita numa bala de prata, né? Então, assim, o futuro é ship from store, não, o futuro é dark store, não, o futuro cada vez fica mais claro que é um mix de soluções e que dificilmente vai se abrir mão de algumas delas. E sempre tem que se ter um cuidado, né, quando a gente tenta ter esses prognósticos, né? Em geral eles erram, né? A TV ia terminar com o rádio, né? A internet ia terminar com a TV, a loja física morreu. A gente ouvia isso, cara, não era em qualquer palco, a gente ouvia isso na NRF, né? Maior feira de varejo americana em Nova York. A gente ouvia, a morte da loja física. Nos últimos 4 anos, a loja física como vedete do varejo, né, como experiência, como hub logístico, né, como coletora alternativa de dados,
né? É Né? verdade. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu acho que o futuro, ele é um futuro muito integrado e necessariamente passando por muita tecnologia, né? Então, é impensável, né, a gente ter inúmeros canais que não se comunicam, né? Tem um fenômeno quase silencioso que acontece hoje no varejo, que são as vendas por WhatsApp. Hum. E aí, o WhatsApp é online ou não? Entra na conta ou não entra? E é gigantesco, né? É. Assim, é impressionante o que a compra por WhatsApp é relevante dentro de cadeias, e não só as cadeias mais óbvias, assim, não, farmácia, né? Eventualmente food, não, moda, pet, Aham. tem nessa ferramenta um grande alavancador de vendas. E aí é mais um canal a ser integrado, a ser monitorado e rastreado numa mesma experiência. Não pode ser assim, não, se eu comprei no site eu consigo ter toda a visão da entrega, se eu comprei pelo WhatsApp eu não tenho, né? Aham. Não, você precisa. E aí sempre o desafio ele desemboca em você ter tecnologia, captar dados e interpretar dados. A gente tem feito muito isso. A gente tem descobertas muito interessantes, né? O que, por exemplo, hã, algumas coisas óbvias, né? Dias de chuva existem mais dificuldade de se fazer entregas, mas dias de calor também. A gente diz: "Mas por que dias de calor?". Talvez porque num dia de calor, né, um carro de entrega não tem ar-condicionado e por ser um autônomo, o autônomo fica menos motivado a fazer a entrega. Então a gente precisa trabalhar, saber assim, bom, se a gente tem previsibilidade de tempo, essa tem que ser uma variável para o ecossistema de marketplace de entrega. Numa tarifa dinâmica, dias de calor, nós vamos ter mais dificuldades. Dias de jogos, né? Finais de campeonato. Agora a gente vai ter uma Black Friday em meio a uma Copa do Mundo, Uhum. sendo que nós vamos ter jogo do Brasil um pouquinho antes da Black e um pouquinho depois, né? Um pouquinho antes, eventualmente impactando a venda, e um Aham. pouquinho depois, certamente impactando as entregas, Total. né? Então, acho que é isso. Acho que o futuro da logística é todas essas variações possíveis e outras que a gente não imagina ainda. Você mencionou uma que eu também acredito que é uma. Aí não vai ser uma uberização, né? Vai ser uma Airbnbização, né? De uma garagem, de uma casa, eventualmente virar num pequeno hub de distribuição, né? Hoje a Amazon já faz algo parecido, tem um case em Fort Lauderdale de moradores que se tornam hubs da Amazon como uma dark store, mas associado a dados. Aham. Ele sabe o seguinte: nesse bairro, qual é o top 10 de venda de produto? Aham. Esse aqui. Então já pega esse produto, já desloca para essa garagem Uhum. e aí a compra vai ser entregue em 15 minutos. Porque o produto, com a inteligência dos dados, já está no teu vizinho. E teu vizinho é um agente, né, uberizado de dark store, de entrega, né? Então, assim, isso elimina grandes centros de distribuição? Não. Não. Isso elimina ship from store? Não. Eu acho que o grande desafio, né, dessa digitalização tem a ver com orquestração. Então, mas nesse sentido, olha que movimento, de refluxo no Brasil, né. No Brasil, que eu digo assim, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nesse eixo aqui, ah, o que a gente viu, né, você vê os shoppings durante a semana, mais vazios, né. Uhum. E aí você vê até uma tendência real, todo mundo que vai no shopping, enfim, paulistano tem essa mania desgracenta aí de fazer passeio de final de semana no É shopping. o parque do paulistano. É. O que está se tornando o shopping em si? Um grande centro de restaurantes e exposições.
Ah, exposição de dinossauro, eu levo meu filho para ver os dinossauros, porque uhum. naquela semana tem de dinossauro. Ou para comer, e aí você vê o número de restaurantes aumentar e, consequentemente, ele está tirando espaço das lojas. E como eu disse, durante a semana, principalmente, os estacionamentos ficam mais ociosos. E aí você viu um movimento de, por exemplo, BR Mall, a Plan, investirem numa plataforma até de um grande amigo nosso, parceiraço do Andreas, que já saiu dela, apostarem numa plataforma que foi a Delivery Center, Uhum, uhum, e aí otimizando aquele espaço do shopping como esse hub de distribuição. uhum, Então, as lojas do shopping, elas se beneficiam desse hub de distribuição e se beneficiam também da geolocalização do shopping, que geralmente está bem localizado. uhum. Então, a entrega ela passa a ser mais otimizada, mais ágil e tal. E aí eles apostaram, fizeram alguns hubs em vários shoppings, e aí depois decidiram fechar. Falaram assim, Uhum, ó, até fecharam até a própria Delivery Center. uhum. Falaram, ó, não vamos mais. E aonde tinha, não tem mais esses hubs de distribuição. Então, um refluxo. Eu estou querendo ver Claro. agora com eles aonde que Ah, se eles vão deixar realmente de apostar num sentido sim. desse. Então, assim, é um só dos exemplos que eu vejo que vai e volta, né? Uhum, Porque eu nem uhum. vou entrar na questão do drone, que eu concordo com você que é questão só para quem não é entendido, porque É, imagina, ah, o espaço aéreo também é um bem finito sei, e ele precisa ser organizado. sei. Você imagina um enxame de drones tal Ah. para entregar na cidade, Não, nas tá cidades. muito distante Tá de muito. É que ser nem um. o carro autônomo. Ele É, já existe faz um tempão, gente. ah, Assim, ah, a questão é o seguinte: como é que tá o buraco da rua? Como é que tá a pessoa que não atravessa na faixa? ah, Como é que tá, né? exatamente. Né? Você pode até isolar isso em alguns É, espaços que tem sandbox regulatório, num perímetro fechadinho lá e funcionar lá. é isso aí. Mas é mais complexo que isso, né? É, a questão dos shoppings, eu não sei se é exatamente um refluxo ou um ajuste, né? Eu acho que a jornada da Delivery Center foi uma jornada num determinado momento importante, porque ela tirou o enxame de motoboys da praça de alimentação. Uhum. Esse era o primeiro problema do shopping, que era separar, né? Eu acho que isso é, para a experiência, é bem importante, né? Esses dias eu estava num restaurante, inclusive de shopping, com a família, e eu vi que a cozinha, ela, eu que estava ali, né, para uma experiência física, né, com a família, sentado na mesa do restaurante, estava competindo com os pedidos de delivery. Aham. Putz, tá ruim, né? É porque eu tô aqui, né? É. Eu demandaria uma atenção um pouco especial. Então, no primeiro momento, foi essa questão de organizar. Vamos tirar a parte logística de dentro da praça de alimentação, que é um pouco do que eu mencionei do Ship from Store, né? Que é, cara, Uhum. 5 pedidinhos, 10 pedidinhos por dia numa loja é tranquilo. 300, 2.000 pedidos numa loja, você colapsa a loja se você não tiver preparado. Eu acho que os shoppings, a gente inclusive atende alguns deles, eles estão com essa agenda bem aquecida, mas talvez num momento de uma maturidade maior. Posicionamento estratégico incrível, né? Uma possibilidade de você ter, ao invés de. E também algumas contradições que são importantes, né? Porque você pensa o seguinte: tudo que um shopping quer é trazer tráfego de pessoas para o shopping. Uhum. Quando ele investe em e-commerce, ele está fazendo com que as pessoas não venham até o shopping. Então tem um dilema aí. Mas, sem dúvida, eles são um dos players dessa orquestração logística, né? Hoje, acho que a gente deve estar muito próximo de fazer coleta em 100% dos shoppings do país. Mas como isso acontece? Eles destinam uma área específica e sumiu, eu não consigo visualizar Vamos mais. lá. O que tem acontecido nesse momento é as entregas, elas estão saindo das docas do shopping de abastecimento. Eles estão separando um pedacinho ali. Mas aí o picker lá, o entregador, ele sobe. Não, que esse modelo é diferente, né? Tem alguns shoppings que tem o shopper do shopping. Aham. Então ele faz
as coletas nas lojas e leva até a doca, né? E existem os outros modelos, não, que o próprio motorista, aí sim ele adentra o shopping, vai até a loja, pega o produto e leva para o seu carro e vai fazer a entrega. De novo, qual é a modalidade que vai predominar? Eu acho que é um mix, não vai ser, aqui vai funcionar só nesse modelo. O grande desafio do shopping é que ele tem uma dificuldade de ser um originador da venda online, né? A gente sabe, né, pelas nossas jornadas de e-commerce e marketplace, que você originar a venda é muito caro e muito difícil, né? Então, acho que esse talvez seja o ponto mais crítico. Tanto que alguns shoppings já fizeram o movimento de se conectar aos grandes marketplaces, para tentar ajudar ali o pequeno lojista do shopping a vender um pouco mais online. Não é uma jornada fácil. Eu acho que tem um grande desafio aí para os shoppings. Pois é uma grande incógnita para mim a questão do shopping mesmo, porque dificilmente eu vejo shoppings com pequenos lojistas, né? Agora estão grandes marcas só ali, uma marca desconhecida você encontra em regiões muito afastadas, né? Mas antes estava até mais próximo da gente, assim. Sim. É sempre marcas muito, muito conhecidas e tem esse paradoxo que você falou, que, enfim, você tirar a gente, né, ali daquele ambiente, como é que o cara vai continuar pagando luvas, o aluguel, blá, 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 blá. Então, é algo que realmente vem transformando bastante. A respeito da questão da conexão que vocês fazem, o embarcador, né? E aí o embarcador é um termo muito logístico, só para tentar botar todo mundo na mesma página. A pessoa que vendeu e está entregando um pacote aí para vocês, ele tem acesso a um sistema próprio de vocês ou ele faz um por um desse pacote ali, solicitando na plataforma? Então, o que eu quero dizer é, a contratação envolve o licenciamento de um software que ele vai utilizar ou ele vai um por um colocando lá os produtos e chamando a pessoa para recolher? Eu acho que esse foi o primeiro impacto que a gente sofreu com o negócio, né? Porque como tecnologia, a gente sempre tem aquele sonho de um mundo perfeito, né? Pô, nós construímos uma API, né? Todo mundo vai se conectar com a nossa API e as coisas vão funcionar de maneira mágica. Quando a gente vai para a realidade, e aí não estou falando nem só da característica de um pequeno varejista embarcador que tem pouca tecnologia. Mesmo os grandes varejistas brasileiros, eles não têm uma padronização de linguagem. Então nós tivemos que construir um hub de integração para ler uma série de linguagens diferentes. Então hoje eu estou conectado a um padrão EDI, que é um padrão razoavelmente antigo, para ser bondoso, né? Mas que o varejo ainda utiliza de maneira bastante relevante. Então, assim, eu poderia dizer, eu não falo EDI? Não, eu preciso falar EDI. Então a gente vai lá e faz essa leitura. Quem tem do lado do embarcador tecnologia, API, a gente vai lá e se conecta. Quem quer se conectar com a nossa estrutura, também se conecta. Mas a gente entende que também tem uma outra camada. Na pandemia a gente sofreu muito com isso, né? Com muitos varejistas que não estavam preparados para aquele momento, e ali a gente acelerou muito. Então hoje você consegue demandar um pedido na nossa plataforma manualmente, que seria você entrar no app ou no site e cadastrar um pedido, né? A gente faz uma série de outras leituras, como por exemplo uma troca de arquivo ou mesmo uma planilha, a famosa planilha Excel, né? Num upload dentro da plataforma, a gente faz a leitura dessa planilha e coloca dentro do fluxo. E até o que a gente acabou criando, porque a gente viu da necessidade, que é uma leitura de e-mail. Então, um e-mail digitado com as demandas que esse nosso hub de integração lê, traduz para um pedido e gera um pedido. Nossa Senhora. Então, assim, muita coisa. Quando a gente olha o nosso hub de integração, ele quase que sozinho é um business. Muitas empresas, sobretudo empresas que chegam no país, né, entrantes internacionais,
que não conhecem a complexidade do nosso ecossistema nos buscam para que a gente seja esse gateway, esse tradutor. Assim, ó, eu fechei um acordo com esses caras aqui. Você consegue fazer a leitura dessa demanda e nos mandar numa linguagem API? A gente faz isso também. Então, assim, a gente é bem orgulhoso do que a gente faz, porque hoje sei lá, uma farmácia de bairro consegue imputar um pedido na nossa plataforma manualmente e um grande marketplace consegue mandar 50 mil pedidos por dia por uma API ou por EDI. Então, nós estamos conseguindo atender o pequenininho e o grande embarcador. Vocês têm um grande embarcador de vocês, cliente de vocês aí, que é a Via Varejo, que até tem um outro amigo meu que eu trabalhei com ele lá na Móvel, que é o Ellison, que ele tá... Eles são Mercado Livre. Essa é uma lenda também. Ele é lenda, Gosto muito dele. Ele saiu do Mercado Livre, foi para Móvel, depois foi para Via, tá lá com o chapéu lá. Gosto muito dele. Transformação Acho ele um dos grandes profissionais do mercado brasileiro. Ele tem histórico. E a Via Varejo, assim, tá agora, né? Agora, assim, depois de Magazine Luiza, Americanas fez a transição antes deles, fazendo muito bem essa transição aí, porque eles têm, de fato, o que a Magalu tem e a Americanas tem, que é esses pontos físicos já bem localizados. Isso eu acho que... É uma fortaleza. É uma fortaleza, grande fortaleza. total. Se você vê a Amazon está criando os pontos agora nos Estados Unidos. Exatamente. Esses caras já têm aqui, né, no Brasil. E é incrível. Bom, meu cara, a gente está chegando aqui no final. Abrir espaço aí para você falar como é, se alguma empresa, alguma pessoa queira utilizar os benefícios aí de Eu Entrego, seja para ser um motorista parceiro, para gerar uma renda, que isso é tão importante em tantos momentos que a gente vive no Brasil, economicamente, socialmente, e também para essa empresa que está querendo entrar nesse universo digital ou já está, quer entender melhor a solução, como é que faz para achar vocês, procurar vocês, contratar, como é que é? Super fácil. Euentrego.com. Lá, rapidamente, você consegue, se você é um varejista, um embarcador, ter acesso a uma área comercial. E se você é uma pessoa que quer fazer, né, transformar o seu carro de passeio, sua motocicleta, sua bike, numa renda extra, você faz o cadastro, é super simplificado, né? Você recebe ali todas as orientações. E acho legal você tenha citado isso, porque a gente não gosta de usar isso de uma maneira apelativa, né? Mas é a verdade, né, que hoje a gente está gerando trabalho e renda para milhares e milhares de pessoas, né? E isso talvez seja o nosso principal pilar. A gente procura todos os dias ter um cuidado muito grande com essa nossa rede de entregadores, porque é uma grande troca, né? Nós estamos conseguindo gerar oportunidade e eles estão viabilizando o nosso negócio. Então, de maneira bastante simples, euentrego.com, né? A gente atende tanto um lado do nosso marketplace, que é o varejista embarcador, como o motorista no mesmo lugar. Lá se consegue mais informação. Agradecer de novo demais essa oportunidade e parabenizar, porque assim, o que vocês estão gerando de conteúdo relevante aqui é muito importante. A gente tem um déficit gigantesco de profissionais para essa área de digital, e toda iniciativa que gera conteúdo tem que ser louvada, e estou super feliz de poder dar uma pequena contribuição aqui para vocês. Não, eu que agradeço, aprendi demais com você. Eu não sabia que você tinha todo esse histórico aí, senão eu tinha te chamado antes, pô. Vamos ter outras oportunidades, conte sempre vamos comigo. Nessa. E você que ficou até aqui, não deixe de deixar o seu comentário aqui na descrição aqui do vídeo, do Digitalize, e também acessar outros episódios do podcast. Eu tenho certeza que você vai ter muito conhecimento, muito aprendizado, também possibilidades de geração de renda aí que pode ser muito útil para a vida de vocês, tá bom? Então não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e até uma próxima. Valeu!